Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37. Eu queria só ler o versículo de número 23 contigo. Lá no final eu tenho 14 livros escritos, mas eu tenho esse meu último lançamento que é um devocional profético. Esse é o único devocional profético do mundo. Nós pesquisamos em mais de 27 línguas. Esse é o único devocional profético. Inclusive vai sair agora no final de outubro, ele sai em inglês, foi traduzido e o lançamento será agora entre outubro, mais ou menos no final de outubro, nós vamos fazer o lançamento numa igreja parceira americana, que são parceiros nossos, que está no Texas, em Amarillo. E esse é o único devocional. Aqui você tem 365 devocionais. Pastor, uma caixinha de promessa e abre assim. Será que Deus fala? Não, isso aqui é 100% Bíblia, irmãos. Deixa eu contar um segredo. Quem gosta de segredo aqui? Não, meu Deus, os homens levantaram mais a mão do que as mulheres. Quem gosta de segredo aqui? Eu descobri que o assim diz o Senhor, ele pode falhar. Pastor, senhor é louco dizer, não, o instrumento é humano. E às vezes Deus manda falar 5 palavras e as pessoas empolgam e falam 5 a mais. As 5 se cumprem e as outras 5 se perdem. Mas eu descobri que o assim está escrito, que a palavra, essa jamais falhará. O assim diz o Senhor pode ser confundido, mas o assim está escrito, ele jamais falhará, porque a eterna profecia é a palavra de Deus, aquela que é capaz de destruir todas as ciladas do diabo e é capaz de dar luz e clareza para aqueles que crêem no poder do seu nome. Lá no final só tem uns 50 exemplares lá, e eu gostaria de não ir embora com esses 50 exemplares, pastor. E depois eu tenho o meu penúltimo, que é o profeta e os dons espirituais. Deixa eu abençoar a sua vida aqui, pastor. Eu tenho o profeta e os dons espirituais. Aqui eu explico a diferença entre os dons espirituais e o ofício profético. Amém? Quem está comigo aí? Fique tranquilo que eu vou terminar, me deu liberdade, eu posso até meia-noite. Meu Deus, brincadeira, irmãos. Eu quero voltar aqui de novo. Gênesis capítulo de número 37 e o verso de número 24. Diz assim: agarrando-o, o lançou na cisterna, e a cisterna estava vazia, e não havia água nela. Diga-se comigo assim: a cisterna, ela pode existir, mas não faz parte do meu processo. Queridos, quando nós olhamos para esse capítulo 37 de Gênesis, talvez seja um dos capítulos mais pregados, em especial quando nós vamos falar de sonhos. Todas as vezes que nós falamos ou buscamos, ouvimos acerca de sonhos, o primeiro texto e o primeiro personagem que aparece quando se trata da Bíblia Sagrada, o primeiro personagem que se trata, nós logo lembramos de José. José para nós, ele é um sonhador, é uma referência de alguém que sonhou. Mas presta atenção nisso aqui, fique tranquilo que eu sou mineiro, sou igual carral, daqui a pouco nós pegamos, amém? Fique tranquilo. Só que quando eu olho para isso, talvez seja assustador para você. Se você olhar em todo o contexto da Bíblia, existe mais pessoas que tiveram mais sonhos do que José. José, se você olhar toda a sua história, José só teve apenas 2 sonhos. E se isso basta para que nós o classifiquemos como o sonhador, ou aquele que, para talvez alguns digam até o príncipe dos sonhadores, ou aquele que é o expert em sonhar, existem pessoas que sonharam mais. Presta atenção, o texto do capítulo 37 já começa dizendo, para você entender melhor isso aqui, que diz que depois que Jacó, ele volta das peregrinações dos seus pais, ele volta para a terra das peregrinações, e durante muitos anos, você conhece a história, para resumir, Jacó saiu fugido da sua casa, por causa de uma instrução que foi um pouco forçada da sua mãe, que o pediu para que recebesse a bênção do seu pai, uma vez que sobre Jacó já existia uma palavra. E eu aprendi que todo decreto que a eternidade libera, nada pode eliminar um decreto que saiu direto do trono e da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus, Isaías 55, verso 11, que ela não pode, ou seja, ela não pode tornar vazia, ou seja, ela tem que cumprir o seu propósito.
E sobre a vida de Jacó já existia uma palavra. O próprio Deus, na instrução que está dando, disse que o menor reinaria sobre o maior. Uma vez que Esaú, sendo o primeiro no nascimento a nascer, sendo Jacó o último no processo do parto, significa que a bênção de Deus e a primogenitura estava sobre ele. Ou seja, ele estava blindado por uma palavra de decreto sobre a vida dele. Ou seja, ainda que Jacó quisesse fugir da sua responsabilidade, ele já estava agarrado pelas mãos de Deus. Agora, por uma influência, ou por uma informação da sua mãe, tentar acelerar um processo, ele tenta enganar o seu pai. E a Bíblia diz que o seu irmão Esaú persegue, e ele vai parar longe da sua casa, vai para a casa do seu tio Lambão, você conhece a história, e etc e tal, e durante muitos anos ele vai para essa casa. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que Jacó, mesmo nascendo na terra de Canaã, Jacó ele vai peregrinar da mesma forma que seu pai Abraão chegou nessa terra através de peregrinação. Mesmo que Isaac nasceu nessa terra, Isaac também peregrinou por algumas partes dessa terra, mas Jacó está indo no mesmo ciclo do seu avô e no mesmo ciclo do seu pai. Ou seja, o texto diz que ele volta para a terra das peregrinações do seu pai. Ou seja, ele começa a se estabelecer. E ele se estabelece na terra onde Deus havia prometido para Abraão, que não só daria para ele, mas também daria para a sua descendência. Ou seja, que não só ele desfrutaria, mas os filhos dos seus filhos também desfrutariam. E aqui eu descubro uma verdade que você talvez conheça ela de cor e salteado, que se tem uma coisa que nós precisamos preservar, é a palavra que Deus depositou sobre a nossa vida. Porque ela não se trata somente de ti, ela se trata das suas gerações depois de você. Toda palavra profética, ela não se perde no indivíduo, porque ela não é atrelada somente a mim, ela está atrelada aos filhos dos meus filhos, e assim sucessivamente. É por isso que Êxodo capítulo 20 diz que Deus visita a maldade dos pais e castiga os filhos até a terceira e quarta geração. Mas também diz que Deus abençoa os pais, aqueles que são obedientes, aqueles que cumprem seus princípios, seus mandamentos. Deus visita até 1000 gerações, dizendo, em outras palavras, significa que a palavra que Deus te deu não está atrelada a você, somente a você na sua individualidade. Seus filhos colherão o resultado dela, seus filhos verão o resultado dela. A bênção de Deus não será só sobre você, será sobre teu filho, sobre teus filhos, e os filhos dos teus filhos colherão o favor da palavra que Deus liberou para a sua vida. Então toque nessa pessoa, não sei se é o costume, mas toca nessa pessoa e diga assim: fique tranquilo, não negocie os princípios que Deus te deu, e sua geração estará protegida pela palavra dele. Agora, ele está aqui, depois de anos ele volta e estabelece dessa terra, ele está desfrutando da terra. E agora tem uma coisa interessante, é que durante o período que Jacó, ele saiu dessa terra sozinho, e agora ele volta com seus filhos, e entre os seus filhos, ele tem o 11º filho, que se chama José. José agora, para você ter ideia, é o filho da velhice de Jacó, é o filho mais novo, é o filho que vai cativar o coração de Jacó, ou seja, o coração de Jacó agora. Sabe o que eu acho interessante? É que os filhos maiores, ou seus irmãos maiores de José, eles cuidam dos negócios dos seus pais, cuida da fazenda, cuida do gado, cuida das propriedades. Ele trabalha em favor dos negócios dos seus pais. Ele está cuidando, lavrando a terra, cuidando dos animais, cuidando, apacentando, fazendo tudo a qual nessa época se fazia. Enquanto já José, ele está crescendo ao lado do pai. Sabe o que eu achei interessante aqui, pastor Fausto? É que isso aqui sempre me fez uma confusão na minha cabeça, porque todas as vezes que eu li o capítulo 37, o verso 3, me fazia uma confusão na minha cabeça. E sabe por quê? Porque o texto vai dizer assim: olha, Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos. Isso fazia uma confusão na minha cabeça, porque eu ficava pensando que Jacó era um homem que tinha uma experiência sobrenatural com Deus. Não preciso te lembrar quais foram as experiências que Jacó teve. Jacó teve experiência quando saiu debaixo de fuga, quando ele chegou na cidade de Luz, hoje Betel, e ele viu o céu se abrindo, uma escada, não uma escada rolante como alguns querem inventar, mas uma escada em forma de espiral, porque o texto diz que os anjos subiam e desciam por essa escada, e Jacó teve essa experiência. Jacó teve experiência quando retornou
foi para o Vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele lutou, venceu a Deus, foi tocado, foi ferido, foi marcado com um sinal, mas ele teve o seu nome trocado debaixo de uma experiência sobrenatural. Mas agora escute uma coisa que eu achei interessante, é que quando eu olho para um homem de Deus como Jacó, nessa idade, pastor Fausto, que já tem uma experiência sobrenatural, para mim não faz muito sentido. Porque imagina se quanto mais você se relaciona com Deus, mais o amor de Deus é impregnado em você, amém? É assim? Cada vez que eu me aproximo de Deus, mais o amor de Deus é impregnado em mim. Cada vez que eu me relaciono com a presença de Deus, não se trata de uma coisa emocional, daquele negócio só de emoção, que a gente arrepia todo, que o cabelo fica arrepiado, que a gente sente vontade de chorar só num ambiente desse. Relacionar com a presença de Deus é ter o amor de Deus derramado dentro do seu coração. Independente se você está aqui, você sente Ele. Se você está na sua casa, você sente Ele. Se você está lá no teu trabalho, você sente Ele. Ou seja, você fica impregnado pelo amor e pela presença de Deus. Então logo você começa a reproduzir aquilo que faz parte da natureza de Cristo. Por quê? Porque Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos. Se o quê? Se amardes uns aos outros. Agora eu fico olhando para Jacó, para você ter ideia. Esse Jacó aqui tem uma experiência, mas o texto está dizendo que ele amava mais a José do que os seus outros irmãos. Talvez para você não tenha muito sentido, talvez faça sentido, mas para mim nunca fez sentido. Por quê? Porque eu venho de uma família, eu nasci numa cidade chamada Angelândia. Nem arrisca dar um Google que você não vai encontrar, porque não tem no mapa. Eu nasci na cidade de Angelândia e eu tenho 14 irmãos. Minha mãe, por misericórdia, ela queria criar ou fundar uma igreja lá em casa. Aí ela teve 14 filhos, eu sou a divisão do meio e eu fico ali no meio ali. Só que para mim isso não tinha sentido. Por quê? Porque quando mesmo naquela escassez, naquela pobreza, se tem uma coisa que você nunca pode me oferecer é banana, irmãos. Eu comi banana 6 anos seguidos na minha vida, porque eu nasci no Vale de Jequitinhonha, e você já sabe o que acontece no Vale de Jequitinhonha, o nível de pobreza que era anos atrás. Hoje está um pouco melhor, mas naquela época era pior. Então a gente comia banana de manhã, banana no almoço, banana na tarde, banana de madrugada quando tinha fome, porque era uma pobreza, a gente era pobre de maré de si, para você ter ideia. Só que tinha um negócio, meu pai, ele demonstrava o seu amor igual para com todos. Meu pai, quando comprava uma roupa para o maior, mesmo que da terceira linhagem para frente, a gente usava o que passava de sucessão para sucessão, mas meu pai não fazia distinção. Ele amava o José Carlos, amava o Gilmar, amava o Gilberto, amava a Rosilene. Ele tinha prazer, pastor, de sentar com eles, com todos nós, e demonstrar o seu amor para conosco. Então, meu pai não conhecia a Deus. E eu li esse texto assim: como um pai que ajudou a trazer um filho nessa terra, ou seja, que ele tem traços biológicos dele, que ele tem partes psicológicas de comportamentos igual nele, ele faz essa diferença. Meu pai não fazia, e eu li esse texto, dava uma volta na minha cabeça. Aí um dia eu fui entender que Jacó não desprezava os outros filhos, porque eu vou te explicar. Um dia eu sentando com um psicólogo de comportamento familiar, e eu estou conversando com ele, e ele dizendo assim para mim: olha, você já percebeu que os avós têm um carinho muito especial pelos netos? Quem é avô aqui vai entender isso aqui agora. Quer ver uma coisa? Você já percebeu que o avô, por exemplo, seu pai, quando você quebrava um copo, ele já puxava aquela cinta e você já sabia o que ia acontecer. Você lembra, por exemplo, que seu pai não tinha tempo de brincar com você de ciranda, cirandinha, de cavalinho, ou rolar no chão para você, porque ele não tinha tempo para fazer essas coisas. Mas você já percebeu, quando chega o neto quebra o copo, você vai com a gente e fala: não, minha filha, deixa, que bonitinho ele quebra o copo, porque para ele é tudo gracioso, como diz o espanhol, é tudo gracioso, tudo aquilo ali é alegria. Vê, ele chega, se joga no tapete, brinca ali, manda o menino montar no seu cangote, nas suas costas, brinca de cavalinho, já percebeu? O neto faz do avô o que ele quer, para você ter ideia. Por quê? Porque dentro da sua mente, lá dentro dele, ele está tentando corrigir um tempo que ele perdeu, que não pôde desfrutar com você. Porque quando ele tinha que desfrutar com você, ele estava trabalhando para que você se tornasse esse homem que você é hoje, você se tornasse essa mulher que você era hoje, esse bom pai que você é hoje, essa boa esposa que você é hoje, esse bom filho que você é hoje. Ele estava trabalhando para te dar o melhor estudo. Então ele não teve tempo. Aí quando chega os netos, que ele já aposentou, já chegou na velhice, agora ele quer desfrutar, e na mente dele, ele tenta voltar nos anos para corrigir os
tempos que ele não viu você dando o primeiro tombo, você caindo no primeiro dente, você não ajudou a tocar nem a primeira fralda porque estava na correria. Agora, no caso de Jacó, que é diferente, Jacó não faz isso no neto, ele está fazendo no seu próprio filho José. É por isso que o texto diz que ele amava mais a José do que aos seus outros irmãos. Mas não é o amor que diferenciava. O que diferencia aqui é a forma com que Jacó se relacionava com José. Por quê? Quer ver uma coisa? José cresceu com ele. Então isso fez com que José tivesse uma afinidade, uma aproximação mais próxima do pai. Tornou mais próximo do coração do pai, ficou mais próximo dele. Então José passava mais tempo com o pai passava mais tempo com José. O pai trocou a primeira fralda de José. O pai viu José cair o primeiro tombo. O pai viu José desde o nascimento, acompanhou todo o processo, porque já estava aposentado, os outros filhos já estavam cuidando lá dos seus negócios. Ele só tinha tempo para a mente dele corrigir o tempo que ele não deu para Isacar, o tempo que ele não deu para Rubem. Agora presta atenção nisso aqui. Só que um dia Jacó levantou com essa alegria, com esse amor, com essa afinidade tão assim contagiante no seu coração. E quem sabe ele foi lá no seu armário, diz assim: olha, pega aí para mim todos os tecidos que vocês tiverem aí. Eu quero tecido de diversas cores. Aí ele pega vários tecidos de diversas cores e vai até, quem sabe, a dona Terezinha, diz assim: olha, eu quero que você, uma boa costureira, eu quero que você faça aí uma túnica talá de diversas cores. Por quê? E essa túnica eu quero dar especial para o meu filho José. Só que parece uma ação natural no coração de um pai que quer agradar o filho que está mais próximo dele. Só que no mundo espiritual, Deus ativou algo poderoso num simples gesto que Jacó está fazendo. Como assim? Vou te explicar. Se você não dá glória a Deus, eu vou até você aí. Presta atenção. Quando ele pega a túnica, está lá, a túnica representava, para você ter ideia, representava autoridade também. Para algumas situações representava símbolo de pobreza, no caso de Bartimeu, mas para José representava um símbolo de autoridade. Quando José recebe essa túnica talá, ele recebeu a autoridade de Deus. Como assim? Te explico. Presta atenção. Antes da túnica talá, ou dessa túnica, quantas vezes que José sonhou? Nenhuma vez. Depois que José recebeu a túnica, José teve 2 sonhos. Quantos sonhos? Quantos sonhos? Olha para quem está ao seu lado assim, lembre disso. José teve 2 sonhos. Ou seja, quando ele recebe a túnica talá de diversas cores, pastor Fausto, ele agora começou a ter o primeiro sonho. Ele acorda de manhã, vai até os seus irmãos, está lá no campo e diz assim: eu tive um sonho, e assim foi o sonho, eu vi um feixe, e o feixe meu começou a ficar maior, e os seus também começou, mas de repente ele se curvou diante do meu. Aí José, quando está contando o primeiro sonho para os irmãos abriu a boca e diz assim: olha, você está dizendo que nós nos inclinaremos diante de ti, que porventura tu nos governarás, que nós vamos nos prostrar diante de você? Você está maluco, José? Escute uma coisa, José não falou nenhuma dessas palavras, mas eu tenho um segredo para quem vem numa ativação numa quinta-feira. Eu tenho um segredo, esse lado de cá me anima mais. Eu tenho um segredo para quem vem ser ativado no mês de agosto. Escute uma coisa, as primeiras pessoas a ter a percepção de que Deus colocou algo da eternidade em você, não é você na maioria das vezes, é quem senta do teu lado, que já descobriu o potencial que está dentro de você já, meu filho. Escute que quem vai ter a percepção de que algo está acontecendo na vida de José, não é José. Porque eu aprendi uma coisa: quando Deus planta o seu propósito dentro de alguém, vem com a simplicidade e com a pureza, vem com a simplicidade de Deus, vem com a sua pureza. Aí quando José recebe isso na sua alma, o primeiro sonho fez com que José recebesse um código de eternidade. Daqui a pouco eu vou te explicar isso aqui. Fez com que José recebesse um código de eternidade. Que código é esse, pastor? Deus plantou uma semente profética no coração de José, sem que ele tivesse
tivesse a clareza e a percepção para isso. Espera aí que você vai entender para não dizer que eu preguei heresia. Escute bem isso aqui. Quando ele recebe isso, ele vai lá e conta. Só que depois, passando os dias, ele dorme outra vez. Aí ele teve o segundo sonho. Dessa vez ele levanta, vai para a mesa tomar o café. Quando ele senta na mesa, está o seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ele diz: acabei de ter outro sonho. Quando ele abre a boca, um dos irmãos diz assim: está vendo aí o sonhador? Deixa eu te contar um segredo. Tem coisas que a gente quer acelerar falando. Se Deus te deu sonhos que não faz parte dessa terra, guarda contigo, chama quem é de confiança para te ajudar a interceder para o seu futuro, mas não coloca na mesa. Tem sonhos que é colocado na mesa, que em vez de ser bênção ou trazer edificação, pode estar levantando inimigos que você não está preparado para enfrentá-los. Mas eu vim dizer para você que talvez está nessa situação, assentou numa mesa, contou um sonho e a sua vida virou um verdadeiro pandemônio. Eu vim dizer para você: o Deus da ativação me trouxe lá de Florianópolis, lá do norte da ilha, como profeta nessa casa, para te dizer: Deus vai te esconder debaixo das mãos dele, porque o que está vindo para a embaixada, não, vou desse lado, o que está vindo para a embaixada, está nascendo hoje uma geração profética que vai ativar as ruas dessa cidade. Quando ele termina de contar os sonhos, o pai pegou a palavra e disse: ei, você está dizendo que eu que sou o sol, sua mãe que é a lua, seus irmãos que é as estrelas, você está dizendo que nós vamos nos inclinar diante de você, que você vai reinar sobre nós, que nós seremos. Em outras palavras, bem assim, tradução segundo a minha versão gilbertiana, ele disse assim: você está dizendo o que, pirralho? Você está dizendo o que, guri? Você está dizendo o que, moleque? Você está dizendo que teu pai, que tem uma experiência sobrenatural, como Deus de Abraão, que eu estou aqui debaixo da bênção dele, você está dizendo, você 17 anos de idade, seu pai vai ter que se inclinar. Só que quando ele está falando isso, José não abriu a boca. Sabe qual é o segredo? Não conte seus sonhos para quem não tem capacidade de ir no seu destino, ou seja, de ir no caminho do seu destino, ou seja, no seu futuro. Não conte sonho para quem nunca teve a capacidade de sonhar e viver a realização de um sonho. Não conte seus sonhos para alguém que nunca teve a alma preparada para ver o sucesso de alguém. Não conte sonho para quem não está preparado ver você subir de degrau. Não conte sonho para quem não sabe celebrar as suas vitórias ou a vitória de alguém. Não conte sonhos para alguém que não sabe chorar com aqueles que choram, mas também sabe se alegrar com aqueles que se alegram. Escute essa palavra em nome de Jesus, porque é para alguém aqui hoje. Se alguém chorou contigo, mas não está alegrando com o seu sucesso, esconda o teu sonho, guarda o teu sonho, porque no tempo oportuno Deus fará com que o teu sonho surpreenda até mesmo quem está tentando apagá-lo na sua vida. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Agora, depois que ele conta, só que Jacó teve um insight na hora. Ele parou e disse assim: epa. Aí o texto diz assim: e Jacó guardou consigo isso, porque Jacó lembrou que um dia ele era resultado de sonho também. Agora escute uma coisa: quando a vida de José agora recebe dois sonhos, a vida desse menino não é mais a mesma. Diga por quê, pastor? Porque para uns parece sonho, mas esse homem foi ativado para algo sobrenatural e algo grande. Escute, enquanto o pastor estava falando aqui sobre ativação, você não entendeu o que é o peso de uma ativação. Quando você, nesse mês de agosto, ser ativado, você vai estar recebendo na sua alma, na sua vida, na sua casa, você vai estar recebendo algo muito poderoso de Deus, que vai mudar esferas da sua vida, esferas da tua casa, coisas da tua vida, vai começar a acontecer de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque onde você põe a planta dos pés, porque toda pessoa que é ativada, pastor, onde ela põe a planta dos pés, Deus lhe dá por direito e por possessão. Prepara para viver o que você até hoje talvez você só viveu na experiência alheia.
Mas Deus está dizendo, é uma noite de ativação. É uma noite que eu vou ativar homens e mulheres nesse lugar. E eu posso dizer uma coisa, tem empresários aqui que você vai ser ativado na sua vida empresarial, que você vai fazer negócio que você jamais imaginou que ia acontecer. Escute aqui para você ter ideia, ele teve quantos sonhos? Agora deixa eu contar um segredo, quem gosta de segredo diga amém. Gostei dessa igreja. Escute uma coisa para você ter ideia, a vida dele não se torna mais a mesma agora, ele teve 2 sonhos. E depois disso você nunca mais vai ver José sonhando. Ele vai se tornar interpretador de sonho, mas não sonha mais um terceiro sonho. Porque escute uma coisa, Deus não precisa te lembrar todos os dias o que Ele já fez de trás para frente. Não, vou repetir, numa linguagem bem mineira. Deus não precisa, pastor, te repetir todos os dias o que Ele já fez de trás para frente. Isaías 46:10 diz que Deus termina as coisas do fim no começo. Significa que tudo que Deus fez na sua vida e está fazendo agora, para você pode ser novidade, para Deus é o processo do projeto que Ele já terminou. Significa que o que você está passando agora, por mais dolorido que seja, e por mais que você queira desistir, Deus só está te ativando para você entender, eu já terminei de trás para frente. Por quê? Porque Deus já foi no seu futuro, já terminou todas as coisas e voltou no passado, que é o teu presente, para te dizer, vai, porque eu já estou te esperando, porque eu já terminei o seu futuro. Seu futuro já está terminado. Agora escute uma coisa, José, para você ter ideia, o primeiro sonho dele, ele recebeu aonde? Diga comigo, na terra. Não, eu quero escutar todo mundo. Eu gostei desse segredo que vocês são animados. Diga na terra. Por que Deus dá o primeiro sonho para José na terra, pastor? E por que o segundo ele dá no céu? Porque escute uma coisa, Deus vai fazer algo no futuro de José que já está reservado, que parece ser sonhos, mas isso aqui são códigos de destino, são palavras de destino já impregnadas na alma de José, que vai acontecer. Quer ver uma coisa? O primeiro sonho que Deus deu foi na terra, no campo. Por que Deus deu no campo? Por que Deus deu na terra? Porque todo mundo, para governar, ele precisa da aprovação do povo. Não, vou desse lado de cá. Todo mundo, para governar qualquer ambiente, ele precisa ser aprovado pelo povo. Ninguém pode ser um prefeito de uma cidade se o povo não decidir. Então Deus está dizendo para José assim, eu estou ativando o seu destino já, porque lá no futuro eu tenho um cargo de governador para você liderar. Esses mesmos irmãos que estão te perseguindo, eles amanhã serão beneficiados por aquilo que eu estou fazendo no futuro. Ou seja, Deus está dizendo assim, pastor Fausto, escute, eu já estou indo lá no futuro, eu já tenho um cargo. Aí Deus está dizendo assim, primeiro eu estou te dando o governo da terra, José. É por isso que o primeiro sonho é na terra, porque Deus está dizendo assim, eu já estou preparando o seu destino, você já está recebendo autoridade. Então deixa eu te contar um segredo aqui, não existe portas que você não possa acessar depois de uma noite de ativação como essa. E diga por quê? Porque não há portas que parem diante de quem recebe uma palavra de governo. Eu vim dizer para os governadores da terra. Pastor, como governadores? Gênesis capítulo 1, verso 28, 29 até o 30 diz que Deus constituiu duas coisas. Deus diz assim, olha, crescer e multiplicar. Mas uma das duas coisas Deus diz, sujeitai, tomai, sujeitai, sujeita, pega, agarra, mas depois domina. Pastor, a palavra domina que é governo. Deus está dizendo assim, chegou o tempo da embaixada governar os 4 cantos de Balneário de Camboriú. Chegou o tempo de onde você chegar, você vai governar. Por quê? Porque dentro de você já existe uma palavra de eternidade dizendo, há um governador em você, meu filho. Há um governo sobre a tua vida. Ou seja, ele está dizendo assim, o governo, eu estou te estabelecendo, onde você pôr a planta dos pés, eu te dou por direito e por possessão.
Onde você chegar, não tem portas, é como aquelas portas de aeroporto. Você chega, elas abrem com facilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está transicionando pessoas aqui a viver o extraordinário. Oh, Deus está pegando pessoas comuns nessa noite, e Ele acabou de me dizer: prepara, haverá testemunhos da quinta-feira sobrenaturais nesta. Esse é seu tempo. Esse é seu tempo de você governar. Pastor, mas o senhor está dando uma aula de coach aqui? Não, estou te dando uma aula de Bíblia. É o tempo de você governar. Existe dentro de você um espírito de liderança. Existe dentro de você uma capacidade de governar. Deus te chamou não para as coisas te governar, mas Ele chamou para você governar coisas. E eu vim dizer para você: Deus está preparando os melhores contratos que estavam retidos. Virá para a sua mão. O melhor de Deus virá para a tua vida, virá para a tua casa. Receba esta palavra profética. Deus está te levantando, meu filho. Deus está te levantando. Encerro com isso. Outro dia eu venho, se eu tiver uma outra oportunidade, eu continuo a mensagem. Mas escute aqui para me concluir meu raciocínio. Primeiro sonho foi Nar. Segundo sonho, Nor. Primeiro, para governar, você precisa ser reconhecido pelo povo. Não há governante que sente num trono ou numa cadeira se o povo não disser. Se o povo não escolher, não tem como. Agora escute isso aqui. Só que o segundo sonho agora foi no céu. Só que Jacó está dizendo assim: você está dizendo que eu sou o sol, a sua mãe é a lua, seus irmãos as estrelas. Você está dizendo que nós vamos ser governados por você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a interpretação não é de Deus, é de Jacó. Dá uma olhada para esse irmão aí, porque eu vou soltar uma rema sobre você agora. Dá uma olhada sobre ele e diga assim: eu tenho uma boa notícia para você. O que eles estão dizendo no seu presente não define o que Deus estabeleceu no futuro. Não, escute isso aqui. Porque Deus está dizendo assim: a interpretação da mesa é de Jacó, não é de Deus. Porque Jacó está dizendo assim: eu sou o sol, sua mãe é a lua, seus irmãos a estrela. Deus está olhando lá do céu dizendo assim: não. Porque aonde esse menino vai governar, eu já visitei o futuro dele. E eu já dissipei, porque sol no Egito é símbolo de divindade. Lua no Egito é símbolo de divindade, estrela é símbolo de divindade, é símbolo de um Deus com letra minúscula. Aí Deus está dizendo assim: aonde ele vai governar, eu já visitei o futuro dele, já destruí principados e potestades. Ou seja, quando ele chegar no Egito, ninguém para esse menino, ninguém para ele. Ei, deixa eu levantar a mão que eu tenho uma palavra profética. A partir de hoje você se tornará extraordinário e imparável diante da palavra que Deus está te liberando. Deus está visitando o seu futuro, dizendo: seu estado presente não define o seu futuro.